Vamos tratar desse e de outros assuntos do contexto internacional com a nossa analista Fernanda Manhota, que já vem para a tela. Muito boa tarde, Manhota. Como essa percepção na sociedade israelense, reflete os diferentes objetivos de Israel e dos Estados Unidos nessa guerra? Boa tarde, Yuri, a você, a Débora, a todos que nos acompanham. Estávamos com saudades, Yuri, gostei de te ver aqui hoje. E vamos então de sexta-feira com lista, né? Como boa professora, a gente adora uma lista e eu vou de lista com tríade, né? 1, 2 e 3. Eu acho que são 3 elementos fundamentais que respondem à sua pergunta. Em primeiro lugar, Yuri, a gente precisa ter claro que existe um desalinhamento de objetivos estratégicos entre Israel e os Estados Unidos, né? De um lado, a gente tem Israel que busca uma espécie de degradação, vamos dizer, duradoura da capacidade militar iraniana, e não só dessa capacidade, mas particularmente é sensível ao regime e aos seus aliados, inclusive aqueles chamados de proxies, né? Os seus aliados em outros territórios. Os Estados Unidos do Trump, por outro lado, priorizam ou tendem a priorizar nesse contexto, Yuri, uma lógica de uma contenção mais rápida, com um custo mais controlado e, de alguma forma, o objetivo que está de pano de fundo é evitar um atoleiro militar de longo prazo. Então, esse é um primeiro ponto que coloca expectativas, prioridades e até escolhas, né, dos Estados Unidos e Israel em polos um pouco diferentes, embora ambos sejam aliados nessa guerra. Em segundo lugar, Yuri, vem um elemento que tem a ver com percepção doméstica. No caso de Israel, como a gente sempre tem enfatizado aqui, e a maioria das pessoas sabe, a existência do Irã e a continuidade do regime tal qual ele se apresenta, inclusive com possibilidade, né, de um Irã nuclear, representa, antes de mais nada, uma ameaça existencial. Então, para os israelenses, essa não é uma guerra apenas episódica, né, que agora acontece e que depois deixa de existir ou se torna irrelevante. É como se a gente estivesse falando de um desafio estrutural de longo prazo que não se resolve enquanto o Irã continuar existindo nas mesmas condições. Isso não é a mesma coisa para os Estados Unidos, isso não representa para os Estados Unidos o mesmo tipo de desafio. Então, para os israelenses, um cessar-fogo, por exemplo, como a gente está acompanhando agora, pode inclusive ressoar, como uma pesquisa mesmo mostrou, como uma vitória incompleta, uma incursão prematura. Por quê? Porque não foi debelado o desafio, a ameaça existente. Para os americanos, o cessar-fogo pode ser o respiro, pode ser visto como a saída digna, pode ser visto como a oportunidade de criar uma narrativa favorável. E, por fim, Yuri, já que eu falei da saída digna, a própria percepção e a caracterização do conceito, né, a definição de vitória, também é ligeiramente distinto nos dois casos, né? No caso dos israelenses, o que é considerado uma vitória nesse conflito em particular? Tem a ver com essa capacidade de eliminação definitiva de uma ameaça futura do Irã e dos seus aliados mais próximos. Para os Estados Unidos, uma vitória nesse momento é conter a escalada e garantir o mínimo de estabilidade regional, além, claro, de preservar os interesses domésticos mais imediatos da administração Trump. Então, eu diria que essas 3 coisas, né, desalinhamento de objetivos estratégicos, essa leitura sobre percepção doméstica, né, estrutural, desafiadora ou não, e essa definição de vitória sendo definida de maneiras diferentes, são os 3 elementos que polarizam os 2 países que estão juntos nessa empreitada, mas estão olhando para ela de um jeito um pouquinho diferente, Yuri. Manhota, boa tarde para você. Você mencionou o Trump agora, né? Até que ponto que o presidente dos Estados Unidos pode coordenar os seus interesses próprios com os interesses de Israel sem comprometer a autonomia dos Estados Unidos? Essa é a pergunta de $1 milhão, viu, Débora? Porque, inclusive, a base republicana, mesmo aliada ao movimento MAGA,
têm levantado a voz para justamente fazer essa acusação contra o presidente Trump. E ele se incomoda muito quando ele recebe esse tipo de acusação, de que ele estaria colocando os Estados Unidos como uma espécie de linha auxiliar dos interesses de Israel, né? Então, os Estados Unidos ficando em segundo plano, no fundo, para defender os interesses que mais diretamente convém ao aliado no Oriente Médio. Então, sem dúvida que do ponto de vista político, a principal correia de contenção é justamente o efeito eleitoral que isso vai causar, né? Ainda que o lobby israelense seja muito poderoso nos Estados Unidos, financiando campanha, articulando movimentos de opinião pública, não deixa de ser relevante o fato de que essas acusações elas têm sido vocais e têm gerado algum grau de incômodo dentro da administração trumpista. Eu diria que é óbvio que um alinhamento de propósito existe entre Estados Unidos de Trump e Israel de Netanyahu, mas ele não é necessariamente absoluto, como eu dizia antes, né? O que eles têm em comum? O que os Estados Unidos do Trump e Israel de Netanyahu têm em comum? Bom, eles querem conter o Irã, isso está claro, e eles estão, de alguma maneira, empreendendo cooperação no campo militar e de inteligência para atingir esse objetivo. Agora, isso não significa que, embora eles queiram a mesma coisa, eles agem no mesmo sentido e da mesma maneira. E aí que entram as divergências, né? Existem algumas divergências que já estão começando a pipocar bastante claras, né? Então, primeiro, eles divergem com relação à intensidade do conflito, eles divergem em relação ao tempo, à duração, como eu disse antes, e eles também divergem, talvez o mais relevante desses pontos, seja em relação ao nível de risco aceitável, né? O governo Trump tem mais a perder do que o governo Netanyahu. Se, por um lado, o governo Netanyahu, quando intensifica a ameaça contra o Irã, ele cria aglutinação e coesão doméstica. Por outro, nos Estados Unidos, quanto mais envolvimento o presidente Trump propõe em relação ao Irã, mais ele racha a base, mais ele arruma problema. Então, eu diria que essa pressão nos Estados Unidos por evitar guerras longas, essa sensibilidade eleitoral num ano importante, né, para o Congresso americano em relação ao custo econômico e também ao custo humano, é o que vai acabar limitando esse apoio irrestrito a Israel. Eu diria que é daí que vem a correia de contenção que já começa a aparecer. Os rumores, né, hoje em Washington, inclusive, são que os Estados Unidos estariam negociando com Israel para tentar conter a ação no Líbano, porque eles entendem que a continuidade ali comprometeria o cessar-fogo e isso não é bom para os Estados Unidos. Então, acho que é mais ou menos nessa linha, Débora.